Oi pessoal, meu nome é Roberta e eu sou uma das monitoras de anatomia de vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o cerebelo. Aqui eu montei um roteirinho do que nós vamos assistir. Primeiramente, vamos tentar nos localizar no espaço através da posição anatômica do cerebelo. Depois vamos olhar os núcleos, as divisões do cerebelo e as correlações entre tudo isso. Por fim, vamos olhar a histologia, para analisar de forma microscópica aquilo que a gente estava vendo macroscopicamente. Então, vamos dar uma olhada nesses pontos de referência. Primeiro, a tenda do cerebelo, como o nome já diz, é uma tenda formada de dura mater, que é uma das nossas meninges. Essa camada de dura mater, então, vai dividir o nosso espaço intracraniano em uma porção supra e uma porção infratentorial, e o cerebelo, então, se localiza nessa porção infratentorial. Outra estrutura anatômica importante é o quarto ventrículo. Como a gente já viu, ele é um local por onde circula líquor, e é importante lembrar que o cerebelo é o teto do quarto ventrículo e que o tronco encefálico é o assoalho. Se a gente observar o número 29 da figura, a gente pode tentar imaginar uma cabaninha mesmo, e aí aquela associação teto e assoalho fica bem mais clara. E a última estrutura que vai ajudar vocês a se situar são os pedúnculos cerebelares. Cuidado, pedúnculos cerebelares e não pedúnculos cerebrais. É uma estrutura que conecta o cerebelo com o tronco encefálico, e ela é dividida em 3 porções. O superior, que se conecta com o mesencéfalo, o médio, que se conecta com a ponte, e o inferior com o bulbo. Importante lembrar que os pedúnculos se encontram na porção anterior do cerebelo, E também, só deixar claro que essa divisão ela é meramente teórica, assim, é muito difícil de visualizar na prática qual é o pedúnculo médio, qual é o superior e qual é o médio, é tudo assim uma questão de inferência mesmo. Agora vamos falar dos núcleos profundos do cerebelo. Os núcleos, eles são de substância cinzenta, apesar de eles se localizarem na medula do cerebelo, que é de substância branca, Vamos relembrar que o córtex cerebelar é de substância cinzenta e a medula cerebelar é de substância branca. E o cerebelo, então, ele é dividido em folhas para aumentar a superfície de contato. E a gente pode fazer, então, uma analogia com os giros do cérebro, Dessa forma é impressionante, mas eles chegam a ser responsáveis por até 50% dos neurônios do sistema nervoso central. Agora, numa visão aproximada, a gente pode visualizar os núcleos. A partir do meio, vamos seguindo os núcleos, O primeiro núcleo é o fastigial, que depois a gente vai ver que vai ter relação direta com o arco e cerebelo. Logo a seguir vem o núcleo globoso, e o emboliforme, que juntos formam um interpósito. E esse nome se dá pois ele fica entre o fastigial e o denteado, que é o nosso último núcleo. O interpósito vai ter uma relação com o palio-cerebelo e o denteado com o neocerebelo. Agora a gente vai falar sobre essas divisões que eu acabei de citar. A primeira divisão é a divisão ontogenética, que é uma divisão baseada na origem embrionária das porções do cerebelo. Ela divide o cerebelo em corpo e lobo flóculo-nodular, e quem faz essa divisão é a fissura pósterolateral, ou seja, a fissura pósterolateral é a primeira estrutura a surgir. Após isso, o corpo é dividido pela fissura prima em anterior e posterior. Então, cuidado, Fissura prima não é a primeira fissura a surgir na divisão ontogenética, aquele famoso pega-ratão. Já a divisão filogenética é baseada na evolução, então fica mais fácil de compreender a função do cerebelo, O primeiro cerebelo a surgir foi o arquicerebelo, que também é chamado de cerebelo vestibular, pois ele se relaciona com funções de equilíbrio através do nosso aparelho vestibular. Logo mais a gente vai aprofundar esse assunto, Fiquem tranquilos. E qual é a porção do cerebelo que corresponde ao arquicerebelo? É o lobo flóculo-nodular. O próximo foi o palio-cerebelo ou cerebelo espinhal, que está relacionado com o lobo anterior, mas também com 2 porçõezinhas do verme, que é a pirâmide e a úvula. Por fim, o neocerebelo, que vai corresponder ao restante do cerebelo, Ou seja, a porção posterior. Mas a gente também se refere ao neocerebelo como os hemisférios laterais do cerebelo. Aqui eu trouxe umas imagens do Atlas de Yokoshi para ajudar na visualização. Primeiro uma vista anterior, depois uma visão superior e por fim uma
imagem posterior. Depois vocês podem pausar o vídeo ou olhar os slides para visualizarem melhor. Também coloquei umas legendas para que vocês se localizem. Agora sim, vamos entender as relações entre aquilo que a gente já falou. Bom, dando uma recapitulada, o arquicerebelo foi o primeiro a surgir evolutivamente. Ele também é chamado de vestibular, já que nosso aparelho vestibular é relacionado com o equilíbrio e essa é a função principal do arquicerebelo. O núcleo com o qual ele se relaciona é o fastigial e a porção é o lobo flóculo nodular. Já vimos isso aí. O segundo cerebelo evolutivo foi o páleo, ou espinhal. Por quê? Porque ele está relacionado com a nossa musculatura axial, ou seja, com o nosso tônus muscular e com o controle da postura. Aquele famoso movimento de marcha, né? Bem rígido, basicamente utilizando a musculatura axial. O núcleo que é responsável é o interpósito e a porção é o lobo anterior e aquelas duas porções do verme que a gente viu, a pirâmide e a úvula. Por último, o neocerebelo ou cerebelo cortical. Esse cerebelo surgiu com os mamíferos e ele está intimamente relacionado com o planejamento e a coordenação dos movimentos voluntários. Esse é que é o cerebelo responsável por nos permitir essas atividades que nos tornam humanos, né? O núcleo com o qual ele se relaciona é o denteado e a porção é o lobo posterior ou então os hemisférios laterais, como a gente falou. Essa tabela nos ajuda a entender a importância do cerebelo para as nossas funções motoras e depois, com as aulas de vias que vocês vão ter logo mais, vai ficar ainda mais claro. Uma pessoa que tem uma lesão cerebelar perde a capacidade de coordenar os movimentos, perde toda aquela precisão. Então é comum o indivíduo apresentar dissinergia e perda da função proprioceptiva, né? Que vai gerar um movimento dismétrico. Também é muito importante lembrar que o cerebelo é um órgão ipsilateral e que o que significa? Significa que uma lesão no hemisfério direito vai causar um problema no lado direito do nosso corpo. O mais curioso é que isso não necessariamente significa que as vias não cruzam. De fato, tem uma via, né, que não cruza, mas também existe uma via que cruza duas vezes. Resumidamente, o cerebelo é muito importante para o nosso aprendizado motor, porque ele compara aquilo que a gente planejou fazer e o que de fato a gente fez. E aí ele analisa se aquela expectativa correspondeu a essa realidade. Mas o que será que acontece se não corresponde, né? Bom, a título de curiosidade, pelo menos por enquanto, na hora que a gente estiver olhando a histologia, eu vou dar uma pincelada sobre esse assunto. Como último tópico, vamos dar uma olhada na microscopia do cerebelo. Sabemos que o córtex cerebelar possui três camadas: a camada molecular, a camada das células de Purkinje e a camada granular. A camada molecular ela possui pouquíssimos corpos celulares, mas ela é repleta de fibras paralelas, que são os axônios das células granulares. Logo depois, a camada das células de Purkinje, que é a célula mais importante do cerebelo. Ela possui uma árvore dendrítica absurda, então ela é responsável por muitas sinapses. E por último, a camada granular, que é composta por células granulares. Essas células granulares, são as menores células do nosso corpo, e são elas que projetam os axônios lá para a camada molecular. Na camada molecular, os axônios se bifurcam e passam a se chamar fibras paralelas, formando um Tzinho. A observação que eu quero fazer aqui é sobre aquela modulação sináptica que eu comentei. E para isso a gente precisa prestar atenção em duas células que eu não citei. As células musgosas, que fazem sinapse com as células granulosas, e as células em trepadeira, que estão enroladas na célula de Purkinje. O que eu vou explicar agora é uma teoria sobre aprendizado motor, tá? Então é aquilo que eles imaginam que acontece no cerebelo. E é o seguinte, essa célula em trepadeira, ela avisa a célula de Purkinje que o movimento não correspondeu às expectativas. Dessa forma, a célula musgosa faria uma sinapse com a granular e assim a granular modularia sua atividade sináptica para então fazer uma nova sinapse. Essa teoria mostra que essas duas células precisam trabalhar juntas para que o cerebelo funcione como ele deve. Em fisiologia vocês vão ver melhor isso. Eu trouxe algumas imagens de lâminas histológicas coradas por HE para vocês verem como é fácil de distinguir as camadas quando tem um aumento adequado. Então, dando um zoom, a gente consegue ver direitinho a camada molecular, com pouquíssimos corpos celulares, a camada de células de Purkinje, com seus corpos celulares bem evidentes, formando uma linha, e depois a camada granular.
Porém, eu ainda quis colocar uma outra coloração que é feita com fluorescência, porque aí sim é muito mais fácil e bonito de visualizar. Na primeira imagem, a gente consegue discernir as 3 camadas de cara e visualizar bem as folhas cerebelares. Em verde está a camada molecular, em azul escuro a granular, e se vocês derem uma forçadinha no olho, dá para ver uma camada azul esverdeada entre as duas, que é a camada das células de Purkinje. Se a gente for acompanhando os zooms, podemos ver cada vez melhor as camadas e até a árvore dendrítica das células de Purkinje são visualizáveis. Para finalizar, eu trouxe um mapinha mental para que ao fim da monitoria vocês possam tentar revisar tudo aquilo que a gente falou e fazer todas essas conexões. Eu realmente espero que tenha ajudado, pessoal. Qualquer coisa é só chamar a gente, tá? Abraços!